Deus, eu te agradeço, Deus, que o Senhor cuidou de nós até hoje. O Senhor cuidou de cada vida, de cada adolescente. Cuidou da vida, meu Deus, de cada pessoa que estava aqui, de cada família. Que em nome de Jesus, Senhor, venha continuar abençoando, que a tua graça, meu Deus, permaneça em nosso coração. E que nós possamos, meu Deus, cada dia mais aprender na graça do Senhor, ó Pai, como viver na tua verdade, como, meu Deus, saber da tua verdade. E que em nome de Jesus, Senhor, está iluminando cada coração, cada mente, e que a tua paz permaneça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo esse Salmo 119, 9. Salmo 119, versículo 9. Amém? De que maneira poderá guardar jovem tudo o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então vamos estar orando novamente e logo em seguida cantando mais uma vez. Senhor, meu Deus, te agradeço por estar aqui, te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Está, meu Deus, cuidando deste culto, que nosso louvor, meu Deus, seja muito agradável ao Senhor. E o Senhor está, meu Deus, cuidando cada vez mais, meu Deus, de cada família, da nossa igreja, meu Deus. Senhor, meu Deus, dê paz em cada coração, que aprendamos mais sua palavra que será falada aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você cantando o hino do tempo vermelho. Graças pelo aniversário. Você está puxando? Guardou-vos do Senhor.
de Jesus. Amém. Passa agora para aquele tio. Está aí cantando também. Senhor, meu Deus, te agradeço porque o Senhor cuidou de nós. Agradeço também, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de louvar o Senhor, Pai, o privilégio de louvar o Senhor está em tua casa. Que o Senhor está, meu Deus, cuidando, meu Deus, para que nós viemos, meu Deus, a tua palavra, nós viemos, meu Deus, o que cantamos, ó Pai, porque muitas vezes nosso coração canta uma coisa, mas na boca cantamos outra, Pai. O Senhor está, meu Deus, iluminando nossas vidas e fazendo, meu Deus, com que nós inspiremos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando Faz Chover, de pé, por favor. Deixa uma pequena nuvem. Vamos cantar só a capela, porque o violão tem um probleminha. Vamos estar cantando. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te,
noite, igreja. Graça e paz. A gente estava convidando a igreja para abrir Salmos 23. Amém? Vamos ler uma leitura responsiva. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondades e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, esse momento que nós estamos passando, coronavírus, isso tudo que está acontecendo, na verdade, mundo é um momento de confiança em Deus. Amém. Porque nós estamos, como posso dizer, nós temos duvidado do poder de Deus sobre nós. Deus não está vendo o que está acontecendo, mas Ele está fazendo isso para que a gente possa voltar os nossos olhos e nossos ouvidos para pedir perdão, voltar para andar seus caminhos. Assim dizem nos Salmos 91, no versículo 3: Pois Ele te livrará das passarinheiras da peste perniciosa. Esse Salmo 91, ele é um grande exemplo de confiança em Deus. Amém. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio e o meu burlante, Deus meu em quem eu confio. E também gostaria de estar pedindo o pastor para fazer uma oração para os hospitais que estão lotados, estão cheios, os médicos estão lá arriscando a vida por nós. Amém? Senhor Deus, nós queremos clamar o Senhor misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, nossas famílias, a nossa igreja, sobre o nosso bairro, Deus, a nossa região, a nossa nação também. O Senhor tenha misericórdia, Deus. Livra a gente, Deus, dessa enfermidade que tem assolado esse mundo. O Senhor livra-nos, ó Deus, da morte. Consola aqueles que estão lutados. Derrama a paz de Jesus em cada coração. Aumenta a nossa fé. Nós sabemos que é uma época difícil, de muita angústia, ansiedade, preocupação, mas como foi dito na palavra que foi lida agora, a nossa fé está no Senhor. Amém. A tua palavra é quem nos garante, nos promete que o Senhor nos livrará da peste, e em ti, ó Deus, nós podemos confiar. Foi o Senhor que nos criou, cremos jamais nos abandonará. Então nós colocamos na mão do Senhor as nossas vidas, colocando na mão do Senhor, Deus, os hospitais. Derrama a paz de Jesus, ó Deus, sobre os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde. Dá-lhes muita paciência, renova as forças físicas, emocionais, ó Deus, capacitando-os no auxílio, no tratamento dessa enfermidade. Que o Senhor esteja derramando paz, ó Deus, nos profissionais, nos hospitais, e livrando, ó Deus, dessa propagação dessa enfermidade. Abençoa muito Gabriel Freire, da frente, abençoa a diretoria da UPA, todos os adolescentes da nossa igreja. O Senhor derrama uma graça especial, cuidando, guardando e livrando de todo o mal. No nome de Jesus, que nós suplicamos ao Senhor. Amém. Passando a palavra para Daniel. Breno. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100? Vamos estar aí todos juntos? Celebramos o Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria,
caminhos do Senhor, mas em todo tempo, Deus, a boa mão do Senhor esteja conduzindo a vida deles. Amém, Jesus. A palavra do Senhor também, Deus, nos orienta a entregarmos ao Senhor os desejos do nosso coração. E nós colocamos, Deus, a construção da igreja, os planos que temos, colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece, Deus, toda essa situação que envolve a construção. Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor e por isso nós estamos aqui pedindo a sua vez, Deus. Que o Senhor oriente, que o Senhor dê direção, que o Senhor mesmo levante os recursos, Deus, que nós necessitamos para essa construção, mas que acima de tudo, Deus, possa glorificar o nome do Senhor e possa servir, Deus, para abençoar esse bairro, para abençoar vidas, Deus, e alcançar vidas com a pregação do Evangelho de Jesus. Deus. Nós agradecemos e consagramos esse culto na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar novamente, cantando, irmãos. Só ficando de pé mais uma vez. Faz uma oração. Senhor, meu Deus, agradeço, meu Deus, porque o Senhor falou conosco através da Bíblia agora, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos interesse, Pai, de ler a Bíblia, meu Deus, todos os dias, nós tenhamos, meu Deus, até a curiosidade, até a vontade, meu Deus, como procurar tesouros escondidos, ó Pai, de ler a Tua palavra, Pai, porque é o Senhor que está falando conosco, a Tua palavra é tesouro. Vem estar, meu Deus, lá nos nossos corações diariamente, em todos os dias da nossa vida, meu Deus, até quando nós falecemos, meu Deus, e vamos falar agora com o Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que nós cantemos louvores ao Senhor, meu Deus, enquanto estivermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando agora, cantarei teu amor para sempre. Palmas, por favor. Dos montes correm para teu rio de amor. Eu abri meu coração, deixando tua cura. Me alegro de ver levantar as linhas. O teu amor me alcança e me faz gostar de ti. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abri meu coração, deixando a tua cura. Me alegro de te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de ti. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto, sonhando conhecer-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Vamos estar cantando assim de fogo em mim também. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a
crentes, meu Deus, na vida da nossa família, meu Deus, que é a igreja. Em nome de Jesus, venha estar cuidando, meu Deus, de cada um, de cada vida. E que o Senhor venha estar, meu Deus, em nome de Jesus, tocando em cada coração, cada mente. E que nós saímos diferentes, meu Deus, quando entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar lendo o Salmo 121 de forma responsiva. Salmo 121. Amém? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Isso é para a gente lembrar que o Senhor sempre vai estar lá para guardar a gente. Amém. Queria pedir para o Mário fazer uma oração pelos seminaristas, pastores e missionários nesse tempo difícil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Pai Santo, nós levamos o nosso pensamento a Ti agora. O Senhor que está no alto e sublime trono e pode ver daí, Senhor Deus, toda a terra. Tua palavra diz que o Senhor contempla a terra com um simples olhar. Por isso nós te pedimos que o Senhor agora derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia sobre cada pastor, Amém. cada missionário, Amém. cada comissionado do Senhor, que, Senhor Deus, respondeu sim ao chamado do Senhor. Nós aprendemos que o Senhor não chama somente os capacitados, que o Senhor também chama os capacitados, mas o Senhor capacita cada escolhido do Senhor. Amém. Nós temos que o Teu Santo Espírito é quem dá, Senhor Deus, o conhecimento, a disposição, da unção para cada um agir. Amém. Que o Senhor possa estar agindo agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em cada parte deste planeta Terra, Deus. Faça, Deus, na Europa, passe, Deus, pela Ásia, pelas Américas, ó Deus. Em cada rincão, Deus, do mundo, o Senhor possa contemplar a vida dos missionários. Amém. O Senhor sabe as dificuldades que eles passam, Senhor Deus, não somente físicas, não somente financeiras, mas às vezes espirituais. Ó Deus, que o Senhor possa ser um verdadeiro psicólogo de cada um, de cada família, Deus. Abençoa os filhos e as esposas dos missionários, Amém. e dos pastores. Amém. Ah, Senhor Deus, cada um que entregou a vida ao trabalho do Senhor. Amém. Se nós achamos que conhecemos as necessidades, muito mais o Senhor. Por isso, desarma cada laço, desarma, Senhor Deus, derrama provisão, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Amém. Oramos especialmente pelo nosso pastor, pelos nossos seminaristas. Amém. Muito obrigado por eles, Pai, terem se mostrado disposição nesse momento de pandemia, se colocando à disposição da igreja nas lives, se colocando à disposição da igreja no telefone. Ó Pai, Senhor, recompense cada um lá, Senhor Deus. Nosso irmão Paulo que tem nos ajudado aqui agora, o Márcio ali, Senhor Deus, do Casa Branca, Pai, e tantos pontos que o Senhor vai abrir ainda aqui na região leste. Amém. Que o Senhor possa derramar muita graça, muita unção sobre o pastor Ronaldo, e também, Pai, uma visão além do alcance. Abençoe também, Pai, o conselho dessa igreja, Amém. Pai, que possa ajudar o pastor e
Ó Deus, muito obrigado por o Senhor ter plantado essa igreja. A igreja do Senhor aqui na Leste. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A palavra está com o seminarista Paulo. Saúde, queridos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus. Deu vídeo que os meninos fizeram, deixa passar aí rapidinho. Passa um vídeo agora que Enquanto o pessoal abre, vocês vão falar dele. o texto é Daniel capítulo 6. Daniel 6 nós veremos no vídeo. Pode ler, esse está ligado, eu quero ser ligado. Que é no final. Então, a gente deixa no final. Esse está desligado, vai sair. Queridos, uma alegria muito grande para mim estar aqui com os irmãos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou lá de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Estou agora cursando o seminário em Belo Horizonte. Pela graça de Deus, o Senhor tem permitido que eu sirva ao Senhor junto com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Tenho orado pelos queridos, né? Mesmo estando lá em Uberaba, tenho orado pelos irmãos, pelos adolescentes. E assim nós vamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Queridos, o texto de Daniel 6, eu convido os irmãos para fazermos essa leitura de maneira responsiva. Eu vou ler os ímpios e os irmãos os pares. Nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 6, todo o capítulo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele algum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, todos nós, concordaram em que o rei estabeleça um decreto que faça firme. Tá certo. Capítulo, versículo 7, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e a não a ti, ó rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos reinos e dos persas, e se não pode revogar. Versículo 9. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e
quarto, de onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se põe de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei Sansone se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei então a selou com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque Daniel crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, que ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra
do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Pai, mais uma vez a tua palavra foi aberta e pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esses dias para trás eu assisti um filme que eu achei muito interessante. O filme chama Um Lindo Dia na Vizinhança. Esse filme, vou ter que dar spoiler aqui, mas quem não assistiu, mas vale a pena assistir. Esse filme ele conta a história de um homem, Fred Rogers. Ele foi apresentador de um programa infantil nos Estados Unidos, da década de 60, parece que, se não salvo engano, foi de 1968 a 2001. E ele fez uma grande influência ali nos Estados Unidos. E então esse filme conta a história desse senhor, Fred Rogers. Vai falar do programa, e o programa, na tradução em português, é A Vizinhança do Sr. Rogers, né? A Vizinhança do Sr. Rogers. E esse programa infantil ele foi muito impactou diversas pessoas. É interessante que quando a gente vê o filme, ele conta a história de um jornalista, que ele é um jornalista investigativo, ele é um homem problemático. A gente vê que ele fazia ali entrevista com as pessoas e depois as pessoas não queriam mais ser entrevistadas por ele. E então ele é incumbido de entrevistar Fred Rogers. Esse homem que era problemático, esse homem que tinha problema com o seu pai, que tinha problemas ali com o seu filho recém-nascido. E vemos que Fred Rogers ele impacta a visão de mundo desse jornalista. E é interessante que eu até anotei aqui, quando a gente vê um trailer, vai dizer que só precisa de uma pessoa para inspirar um mundo de bondade. Se você pegar o trailer no YouTube, vai ter essa frase: basta uma pessoa para inspirar um mundo de bondade. E é interessante que Fred Rogers vai mostrar no filme uma hora que esse jornalista está conversando com a esposa dele. A esposa dele vai dizer: olha, o Sr. Rogers ele ora todas as noites por várias pessoas. E isso me aguçou a curiosidade. Aí eu fui pesquisar quem que foi Fred Rogers. E de fato ele foi esse homem que no seu programa infantil, por que se destacava? Porque ao contrário de muitos programas que às vezes só quer colocar em competições e coisas fúteis, ele ensinava valores muito legais, e valores cristãos, podemos dizer, valores como, por exemplo, trabalhava sobre o divórcio, sobre o filho obedecer ao pai e muitos outros fatores. E eu até pesquisando vi que ele era cristão. Queridos, como se diz, só podia ser, para poder impactar tanto assim esse jornalista e as pessoas que eu rodei. E aí eu tive a curiosidade de perguntar para minha noiva é americana, eu perguntei para ela, falei: você sabe quem foi Fred Rogers? E ela falou: não, eu conheço. Ele foi do tempo da minha mãe. E eu também cheguei a pegar alguns episódios. Ela até cantou a música que é tema do programa e que no filme eles cantam a música. E aí ela me disse: ele não apenas impactou ali aquele jornalista e as pessoas que eu rodei, mas toda uma geração dos Estados Unidos. Em sua morte, acho que 2004 ou 2003, diz que nos Estados Unidos muitas pessoas ficaram entristecidas pela morte do Senhor Rogers. Queridos, o que eu trago esse exemplo e convido os queridos a verem esse filme é que nós podemos impactar nesse mundo. Nós podemos fazer diferença nesse mundo. Impacto, eu já trouxe hoje pela manhã, o que significa essa palavra? Impacto é um choque de dois corpos, ou no sentido figurado é aquilo que causa um efeito muito grande. Queridos, nós como igreja do Senhor, nesse mundo, nós precisamos de causar um impacto grande. E nós só iremos causar um impacto grande assim como Daniel causou, se nós de fato vivermos como o Evangelho nos ensina, vivermos como a palavra de Deus nos ensina. Amém. Nós vemos que nesse tempo de Daniel, eles não estavam vivendo em pandemia, mas o povo de Deus passava por um período muito difícil. O tempo de Daniel, o povo de Deus, ele havia sido cativo, havia sido levado presos
pelo Império da Babilônia, e agora já estava reinando o rei Dario, que é do Império Medo-Persa, que já tinha conquistado o Império Babilônico. Queridos, o povo de Deus, eles olhavam para a cidade deles, Jerusalém, a cidade estava destruída. O templo onde eles cultuavam ao Senhor, o templo maravilhoso de Salomão, estava destruído, estava em ruínas. Eles viviam nessa circunstância. Não podemos dizer que era uma pandemia, mas era uma circunstância muito complicada, muito difícil. Possivelmente não estavam tendo como cultuar o Senhor de forma tranquila. E nós vemos que nesse cenário, onde muitos homens e muitas mulheres, levados cativos, e se renderam ao Império dos Babilônios, do Império Caldeu, e agora, passando para o Império do Medo-Persa, muitos se deixaram contaminar por eles. Mas vemos que Daniel não. Daniel permaneceu firme com seus princípios. E nós vemos nesse relato que Daniel foi constituído como um dos presidentes do rei Dario. Queridos, mas essa palavra não apenas diz que Daniel foi um dos presidentes, mas diz que ele foi com excelência um dos presidentes. E então eles procuravam alguma coisa, Daniel se incomodava os demais presidentes e os demais governadores, procuraram alguma coisa para acusá-lo. E diz a palavra de Deus que eles não achavam coisa alguma para acusar Daniel. E aí eles tiveram, conhecendo a vida de piedade de Daniel, eles falaram: olha, nós não vamos achar nada contra ele, a não ser que a gente acuse ele alguma coisa referente ao seu Deus. E então, eles com astúcia chegam ao rei Dario e falam: olha, rei, vive eternamente. Eles mentem. Eles dizem a todos os presidentes, e Daniel com certeza não estava incluso nisso, todos os presidentes, os governadores, os sátrapas, todos nós concordamos que o Senhor faça um decreto, que durante 30 dias não se busca outro Deus ou outro homem a não ser a ti. Queridos, nós temos que tomar cuidado, né? Eu falei hoje pela manhã da idolatria. Rei Dario, talvez naquele momento ele falou: olha, eu vou ser Deus durante 30 dias, e com todos concordando, ele assinou o decreto. E ao contrário do Império Babilônico, para quem estava de manhã, nós vimos que o rei Nabucodonosor podia fazer o que ele quisesse, mas já no Império Medo-Persa, o decreto não pode ser revogado. Ele não pode, o rei, ele não tem esse poder de chegar e rasgar o decreto e falar: eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não. Lá, o decreto ele tem que ser de fato cumprido. E então eles chegaram, fizeram esse decreto, Dario assinou, e eles vão lá para Daniel. Será que Daniel não estava mais buscando o Senhor? Será que Daniel falou: não, agora eu não posso mais buscar o Senhor porque esse é um decreto? Não, a palavra de Deus diz que ele, sabendo do decreto, como todos os dias ele fazia, ele foi buscar o Senhor. E os homens chegaram lá, viram Daniel buscando o Senhor da nação. E então eles chegam no rei e falam: rei, que Daniel é quem tu constituíste como presidente, ele não faz caso de ti e tem que ser jogado na cova dos leões. Vemos que Dario vai tentar dar um jeito, mas como eu disse, esse decreto não tem como, e ele joga Daniel na cova dos leões. Nós vemos que o anjo do Senhor segura, freia a boca dos leões. Daniel passa toda a noite, não é devorado, não acontece nada com ele. Dario vai ver que ele foi manipulado, joga aquelas pessoas que manipularam ele com as suas famílias. Diz que não apenas esses homens, mas as suas mulheres e seus filhos foram jogados. E antes de eles tocarem o solo, os leões já tinham estraçado eles. E então Dario vai dizer que Deus, que todos os povos se tremam e temam diante do Deus de Daniel. Queridos, diante de uma situação difícil que o povo estava passando, decreto valendo a sua vida. Se você buscar outro Deus, você será morto. Daniel perseverou, Daniel permaneceu firme e impactou toda aquela geração. Hoje, adolescentes, nós comemoramos pela graça de Deus 22 anos de organização. E a palavra que eu tenho para vocês é que vocês podem impactar a sua escola, vocês podem impactar a sua família. Amém. Vocês podem impactar os seus amigos. Igreja de Deus aqui no Alto Vera Cruz. Vocês podem impactar a sua família. Vocês podem impactar todo esse bairro, esses bairros vizinhos, toda a cidade e até o Brasil. E até o mundo, por que não? Como Fred Rogers, hoje nós podemos, até hoje, após a sua morte, ter impactado vidas com o seu testemunho. Mas para isso nós precisamos
ter alguns princípios que nós veremos através da vida de Daniel. Primeiro princípio para que nós impactemos o mundo, adolescentes e toda a igreja, é que nós devemos fazer o nosso melhor como para o Senhor. Nós vamos olhar aqui Daniel, nós vamos olhar aqui no versículo 3, 4 e 5, vai dizer assim: então mesmo Daniel, ele se distinguiu desses presidentes e sátrapas. Queridos, eram 123 pessoas, e Daniel se destacou nos 123 pessoas. E vai dizer, porque nele havia um espírito excelente, excelente de tal modo que o rei pensava em distingui-lo entre os demais do reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusá-lo, e Daniel não se achava, não puderam achar, porque não havia culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E eles vão dizer, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, a não ser que procuramos contra ele na lei do seu Deus. Queridos, você quer impactar a sua sociedade, onde você vive, a sua família, seus amigos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola? Faça o seu melhor como para o Senhor. Como eu disse, o mundo estava todo direcionado para aquele lado, e Daniel perseverou. Ele falou, eu vou fazer o meu melhor. Queridos, sabe por que eu acredito? A palavra de Deus não nos explica, mas por que será que Daniel estava causando incômodo aos demais presidentes? Possivelmente porque eles estavam ali corrompendo alguma coisa. Eles estavam fazendo alguma coisa errada. Porque se todo mundo fizesse tudo certo, você não se incomoda com alguém. Agora, quando você faz alguma coisa errada e tem alguém que não faz nada errado, isso incomoda. E possivelmente aconteceu isso. Possivelmente, alguns dos presidentes, alguns dos sátrapas queriam se beneficiar, talvez suborno, talvez alguma outra coisa. E eles olhando para Daniel, Daniel tinha excelência em tudo que fazia, ele era fiel. Queridos, hoje acontece muito isso ainda. Hoje eu já tinha vindo falar pela manhã. Hoje muitos meninos, falar para os meninos, pode colar, não tem problema, todo mundo cola. E aí você tem que permanecer firme, fazer o seu melhor. Não, eu estudo, eu não preciso colar. Eu estudo, eu me dedico. E aí você vai fazer o seu melhor quando você tirar uma boa nota. E os colegas forem olhar, nossa, mas como que ele tirou uma boa nota? Você vai poder testemunhar para eles, eu tirei uma boa nota porque eu fiz o meu melhor, como se fosse possível. Eu faço, você vai se destacar no seu emprego, possivelmente, se você fazer o seu melhor como para o Senhor. O seu patrão vai olhar para você e vai falar, tem alguma coisa diferente nele. Eu não posso mandar ele embora agora, nesse tempo de pandemia, eu tenho que mandar outro, mas ele eu não posso mandar. Porque nele se acha, quem você se acha o Espírito excelente. E quem você deve fazer o melhor como para o Senhor. E aí você vai se distinguir dos demais homens. Queridos, a pergunta que eu fiz para mim mesmo e eu faço para os irmãos: será que nós temos feito o nosso melhor para o Senhor? Será que nós temos feito o nosso melhor dentro da nossa casa como para o Senhor? Será que você tem feito o melhor na sua escola como para o Senhor? Será que você tem feito o melhor em seu emprego como para o Senhor? Se você tem feito o seu melhor como para o Senhor, com certeza você está sobressaindo as demais pessoas. Porque hoje os valores do mundo são muito claros. Hoje você levar vantagem em cima de alguém é normal, e isso é que eles ensinam. Você tem que dar, você tem que. O que você puder aproveitar do fulano, você aproveita. Queridos, eu tenho relatos. Quantos relatos eu ouço de pessoas que têm buscado aquele irmão que é crente na escola para fazer trabalho, porque sabe que ele faz bem o trabalho. E quer só que ele coloque o nome dele no trabalho. Aí eu vou fazer o trabalho com o Kainan. Separa o grupo, Kainan, vou fazer o trabalho. Mas por quê? Porque sabe que ele faz o trabalho com excelência. Aí eu vou fazer o trabalho com o João Pedro. Porque ele faz com excelência. E ele vai colocar, e aí só coloca meu nome. Queridos, hoje o mundo ensina isso. Leva vantagem sobre o outro. Mas o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. O que a palavra nos ensina é que você deve ser fiel ao Senhor. Você deve fazer o seu melhor ao seu patrão. Fazer o seu melhor na sua família. Fazer o seu melhor aqui na igreja. Fazer o seu melhor onde você for. Como para o Senhor. E nós vemos
Colossenses 3,17 diz o seguinte: e tudo que fizermos, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. 1 Coríntios 10,31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer muita outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito tudo o seu melhor para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Queridos, nós queremos impactar, fazer diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer o melhor como para o Senhor. Mas nós vemos que Daniel fazia o melhor como para o Senhor, e aqueles homens procuravam a ocasião para derrubar Daniel. Nós vemos um segundo princípio de que nós podemos, por pessoas que impactam aonde vivem. E o segundo princípio é aquele que impacta. O principal em sua vida é relacionar com Deus. Queridos, você quer impactar? Talvez você não tenha impactado porque você não tem buscado a Deus como Deus merece ser buscado. Se você buscar a Deus, nós vemos Daniel. Saiu o decreto, Daniel não estava sem saber não, queridos. Nós vemos aqui no versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, o que Daniel fez? Como nos outros dias, por 3 vezes ele orava, olhando com as janelas abertas, no sentido de Jerusalém, que era o costume do povo, e ele orava e buscava ao Senhor em oração, mesmo que isso o levasse a perder a sua vida numa prova de Deus. Queridos, hoje, quando eu falo com os adolescentes dessa questão de nós impactarmos o mundo, eu fico profundamente triste quando eu vejo o crescimento de evangélicos no Brasil e a não consequência de mudança no país com esse crescimento que vem acontecendo. Eu pesquisei, e ele ainda não tem um dado oficial, mas dizem que hoje, e aí algumas fontes vão divergir, mas diz que mais ou menos tem em torno de 30% da população brasileira se diz evangélica hoje. A cada 10 pessoas, 3 se declaram evangélicas, que creem em Cristo Jesus. E em 1940 era menos de 3%. E aí eu olho de 1940 até hoje, eu não vejo grandes mudanças no Brasil. Eu não vejo um país onde você pode deixar a sua casa aberta e ir na igreja e voltar e sua casa estar intacta. Eu não vejo famílias sendo transformadas, eu não vejo comunidades, escolas sendo transformadas, eu não vejo. Porque muitos têm se declarado evangélicos, mas não têm de fato buscado ao Senhor. Queridos, se nós quisermos ser igreja que impacta, aonde nós formos, nós precisamos ter vida de buscando ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nossa agenda hoje, o inimigo é astuta, nossa agenda hoje é cheia. Hoje é cheia a nossa agenda. Hoje nós temos que estudar, nós não podemos parar de estudar. Quando eu era criança, eles falavam só, você tem que fazer faculdade. Hoje, eu sou jovem e eles falam só, você tem que fazer um mestrado, depois um PhD, um pós-doutorado. Queridos, não tem nada de errado em você estudar, não tem nada de errado em você buscar uma grande carreira profissional, mas isso não pode ser o Senhor da sua vida. A sua agenda, a prioridade da sua agenda, queridos, na hora que a gente acorda, deve ser: eu preciso de ter um momento de leitura da palavra, eu preciso de ter um momento de oração, e aí o resto eu vou me organizar na minha agenda. A nossa agenda tem que ser assim. Mas de fato, eu me coloco na reta, muitos dias a gente não faz isso. A gente faz assim: eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Hoje, né, eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que chegar, eu tenho que limpar a casa, depois eu tenho que fazer comida, depois eu tenho que pôr os meninos para dormir. Se eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Se eu tiver tempo, eu vou orar. Agora eu vou orar na hora de alimentar, já está bom. Queridos, nós quisermos impactar, a prioridade na sua agenda e na minha agenda deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus. Se nós queremos impactar, a nossa prioridade deve ser o relacionamento com o Senhor. Nós vemos que Daniel não abriu mão do seu relacionamento com o Senhor. Nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com o Senhor. Porque tem tantas pessoas aí, às vezes tristes, tantas pessoas sem saber o que vai acontecer agora nesse tempo de coronavírus. Porque talvez, em vez de ler a Bíblia, em vez de assistir mensagens abençoadas, ela tenha assistido série, tenha ligado o telejornal
homens do Senhor, todos eles, sem exceção, eles buscaram ao Senhor prioridade na sua vida. Nós vamos ver que Lutero, ele tinha o costume de orar todos os dias, antes de começar o seu dia. E Lutero tinha muito trabalho naquela época, embora não tinha hoje, igual hoje no WhatsApp, no Instagram, que ele tinha que prestar conta, mas ele trabalhava com a tradução da Bíblia, trabalhava com a pregação do Evangelho, e diz histórias que a gente lê sobre Lutero, diz que quando ele tinha muita coisa no outro dia, sabe o que ele fazia? Ele dobrava o tempo de oração. Imagine, amanhã tem muita coisa, vou ter que acordar uma hora mais cedo para orar dobrado, porque ele sabia que quem sustentava era o Senhor. Mas, queridos, eu tenho um exemplo muito melhor para dar. Nosso Salvador, Cristo Jesus, nosso modelo perfeito. Porque Daniel, aqui eu estou usando o exemplo dele, mas Daniel era homem como nós, imperfeitos. Fred Rogers é homem, com certeza fez muitas coisas erradas, mas nós temos um modelo perfeito que é Cristo Jesus. E ele sendo Deus, ele sendo o próprio Deus, a gente vê que ele teve uma vida de oração. Jesus, ele orou nos momentos mais importantes e decisivos da sua vida. Eu paro para pensar, eu acho que Jesus nem precisava de orar, porque ele era o próprio Deus, mas ele ora para nos ensinar, para ser exemplo. Jesus, ele vai dizer em João 13, ó, eu vos dei o exemplo, quando ele serve de lavar o pé dos discípulos. Ele mostra o exemplo dele. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Ele se retirava para um lugar de solitário e orava. Multidões vinham buscar Jesus e ele se retirava para orar. No seu batismo ele orou, antes do seu batismo, antes de escolher os apóstolos, no Monte da Transfiguração, no Getsêmani. Quantos exemplos nós vimos Jesus orando, queridos? E nós, como igreja do Senhor, muitas vezes nós não temos orado. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, mas um exemplo que me impactou muito foi o pastor Zé João, que esse ano ele faleceu, mas o homem fez diferença na minha vida. Impactou minha vida e com certeza impactou de muitos, ou até de todos que me conheciam. O pastor Zé João, no estágio da PMT, ele perguntou para mim o seguinte: Paulo, ele era pastor dos missionários da PMT, ele me perguntou: Paulo, quanto tempo você ora por dia? E eu nunca tinha parado para fazer uma conta dessa. Queridos, eu nem vou falar aqui, porque eu vou falar para ele. E aí eu fiquei envergonhado, porque eu pensei assim: como é que eu quero ir pregar o Evangelho e não tenho orado nem uma hora por dia? Como que eu quero transformar, e eu fui para a dimensão, como é que eu quero transformar vidas ali se eu não tenho buscado ao Deus Altíssimo? Envergonhado, fiquei envergonhado diante do pastor Zé João. Queridos, imagina quando o Senhor nos chamar e nós tivermos que prestar conta para eles, qual será a nossa resposta? Qual será a nossa resposta? Olha, eu tenho orado 1 hora por dia, Senhor. Ou será que nós vamos falar para ele: Senhor, eu tenho orado mal e mal uma alimentação e ali 10 segundos. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu me envergonho de mim mesmo. Mas, queridos, eu vejo que se nós quisermos impactar, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ter vida de oração. Porque cheios do Espírito Santo, buscar o Senhor, cheios do Espírito Santo, nós iremos fazer diferença. Cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo em nós, aonde nós formos, nós vamos fazer diferença. Porque na hora que alguém abrir o coração para você, que é a oportunidade que o Senhor está te dando para pregar o Evangelho, você vai chegar e vai tacar as palavras na boca. E às vezes você vai falar: eu nem sei, eu acho que deve ter acontecido com vocês isso, de fazer o devocional pela manhã, e à tarde, no fim da tarde, algum amigo conversa com você, abre o seu coração ali, e você começa a falar, e na hora que você chega em casa, você fala: gente, mas da onde que saiu isso? Eu falo, meu irmão, da onde saiu? O Espírito Santo que é dentro de você, o próprio Cristo. Mas para você falar as palavras de vida para aquelas pessoas que te servem, você precisa de ter vida de leitura da palavra e vida de oração. Queridos, querem impactar, adolescentes querem impactar seus amigos, a sua escola. Primeiramente, fazem tudo dando o seu melhor. Estuda. Quem trabalha faz o melhor para o seu patrão. Ah, mas meu patrão me trata mal. Ele nos ensina, trata ele bem. Ame. Ele vai falar: tem coisa diferente nesse rapaz. Mas também
Quer impactar, quer fazer diferença? Busque ao Senhor. Lembre-se disso ao acordar amanhã, meu irmão. Em nome de Jesus. Senhor, eu não posso passar hoje sem ter a tua palavra. Senhor, eu não posso passar hoje sem ter momentos de oração. Que Jesus seja o centro na sua vida. Mas, queridos, em terceiro lugar, e eu gosto muito do livro de Daniel, nesse contexto que eles estão vivendo ali de opressão, de turbulência. Versículo 23 vai dizer o seguinte: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? No final do versículo 23. Porque Daniel crê no seu Deus. Queridos, nesse tempo de pandemia é muito oportuno nós lermos o livro de Apocalipse. É muito oportuno a gente olhar essas histórias, essas narrativas de Daniel. Porque Deus escolheu a história. Daniel creu. Daniel, quando foi para a cova dos leões, ele não simplesmente falou, agora eu estou entregue. Mas ele creu no poder de Deus. Vemos aqui, nós não podemos relatar, mas nós vemos que até o rei Dario meio que ficou ali, né? Olha, que o teu Deus te guarde. Quando vai chamar ele, vai dizer, olha, será que teu Deus te livrou? E o nosso Deus é o Deus que guarda, queridos. Nós lemos hoje, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ah, Paulo, eu perdi pré-semana essa semana. Deus está no controle. Ah, Paulo, mas eu estou sem estudar presencialmente, eu não sei como é que eu vou fazer. Queridos, isso aí eu estou no parafuso, porque eu estou estudando hebraico e grego à distância. Complicado, difícil. Tem dia que eu vejo algo de hebraico lá e eu fico, meu Deus, misericórdia. Deus está no controle. Ah, Paulo, mas você não sabe, meus amigos me cornetam, me zoam. Deus está no controle. Paulo, mas no meu trabalho todo mundo faz coisa errada. Se eu não fizer, eles vão querer puxar meu tapete e você mandar embora. Deus está no controle. Queridos, Deus está no alto espiritual, governando todo mundo. Para aqueles que estão vendo de manhã, eu disse: coronavírus não pegou nós todos de surpresa, não. Você não precisa ter, Senhor, cadê o Senhor nesse tempo de coronavírus? Está lá governando tranquilo. E na hora que ele quiser acabar com o coronavírus, ele pode parar. Então, estralou, acabou o coronavírus, aqui está contaminado de UTI, já, o coração já, opa, estou indo embora. E as pessoas, gente, o que aconteceu no mundo? Acabou o Covid, acabou essa história. Nosso Deus pode fazer isso. Ele é Deus. Mas nosso Deus, ele pode fazer uma vacina. Usar os homens e fazer uma vacina e acabar o Covid. E ele não vai deixar de ser Deus se essa Covid permanecer por mais tempo. Ah, está vindo uma nuvem de gafanhotos lá na Argentina, vai chegar aqui no Brasil e vai devastar. Eu tenho fazendas no Rio Grande do Sul. Não tem não. Se alguém pode pensar. Vai devastar minha fazenda. Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, Paulo, mas eu preciso de comprar no supermercado, eu não posso sair de casa, eu estou com Covid. Põe a máscara, lava a mão. Manda alguém que tem saúde forte da sua família, e lembre ele que Deus está no controle. Queridos, não temam esse tempo de pandemia. Não fiquem com medo. Não estou dizendo que não devemos passar algo na mão, não devemos usar máscara. Vamos fazer isso. Vamos fazer tudo que é necessário. Mas a gente se lembra, Deus está no controle. Amém. Quando alguém da sua família vem te procurar, olha, 57 mil mortes. Olha, agora em Minas Gerais está aumentando em Minas Gerais. Paulo, você vai para BH, você não vem aqui me visitar, não. Você está indo para BH, é o lugar que tem mais contaminados em Minas. Deus está no controle. Eu estou indo para lá. Mas eu sei que meu Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, nós queremos impactar adolescentes em oração. Desde o momento que o Senhor me levantou para trabalhar, para andar junto com vocês. A minha oração é que vocês façam a diferença que vocês estão. E eu creio em nome de Jesus que se levantará grandes homens dos nossos adolescentes, do nosso grupo. Grandes mulheres dos nossos adolescentes. Amém. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Amém. Homens e mulheres que não se contaminarão com esse mundo.
que farão a diferença onde eles forem. Quando proporem coisa errada, vou fazer um teste a eles e eles falarem: não, eu não faço isso porque é errado. Porque eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus Todo-Poderoso e eu não posso mentir, eu tenho que ser fiel a Ele. Eu não posso fazer coisas erradas, eu tenho que andar no caminho certo. E Ele vai falar: esse e você impactará sua escola, seus amigos, a sua família, o seu emprego, todos aqueles que te cercam. Para isso temos que fazer como Daniel, fazer o nosso melhor. Para isso nós precisamos buscar ao Senhor com prioridade na nossa vida. Temos tempo de oração, queridos. Temos tempo de leitura da palavra, para que a gente possa fazer quando estivermos velhos, como Paulo, de olhar para trás e dizer o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é uma oração para vocês, adolescentes. Vocês estão a vida pela frente. Que vocês busquem ao Senhor em primeiro lugar na vida de vocês, para quando vocês estiverem velhos, vocês olharem para trás e dizerem: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E aí as pessoas que estão ao seu lado, assim como nós vimos Fred Rogers, nós vimos, como eu já citei, pastor Zé João, nós vamos dizer: louvado seja Deus. E o Zé João: louvado seja Deus de Daniel, louvado seja Deus da Igreja Presbiteriana do Alto Verão, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Porque Ele é soberano e Ele governa todas as coisas. Queridos, vamos ter um momento de oração. Eu posso falar com tranquilidade, a maioria aqui eu ainda não conheço tão bem, mas o Senhor conhece você. Como que você tem caminhado a sua caminhada cristã? Hoje eu te convido para você impactar onde você está vivendo. O Senhor quer te usar, querido. Não pense que o Senhor te chamou apenas para você preencher um lugar no banco, não. O Senhor quer usá-lo para a honra e glória dele. Mas para isso faça o seu melhor. Para isso busque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Crê que Ele está no alto sobre todo, governando tudo, e você conseguirá acreditar. Coloque a sua vida diante do Senhor e ore. Vou deixar uns momentos de oração silenciosa, vou quebrar esse momento de oração. Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Não há melhor lugar para estar do que na Tua presença, Deus. Amém. Senhor, nós não queremos viver como vivem as pessoas desse mundo. Nós não queremos viver, ó Deus, como alguns evangélicos têm dito que são evangélicos, mas vivem como esse mundo. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida íntegra diante do Senhor. Senhor, nos ajude a nós fazermos o nosso melhor como para o Senhor. Pai, nos ajude, ó Deus, através do Espírito Santo, a termos vida de leitura da Tua Palavra, ter vida de oração. E assim, ó Deus, vamos tão cheios do Teu Espírito Santo, crer que o Senhor está no alto sublime trono, governando todas as coisas. Pai, nós entregamos as nossas vidas, a nossa igreja, Senhor, nós queremos impactar, Pai. Seja toda Belo Horizonte e esse mundo bem fora. Pai, nós queremos fazer diferença a ponto do que um dia, se nós fecharmos a porta da igreja, as pessoas vão sentir falta de nós. Pai, nós queremos Te louvar e Te exaltar com as nossas vidas.
E assim, ó Deus, que todos os homens tremam e temam perante o Senhor, o nosso Deus, porque o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O Senhor é o Deus que livra, que salva e faz sinais aqui nos céus e na terra. Louvado e exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. E nós vivemos para a glória de Ti. Em nome de Jesus entregamos as nossas vidas. Amém. Vídeo. Deus abençoe, queridos. Nós vamos chamar a Isnene aqui, porque a Isnene é a conselheira dos adolescentes. Ela vai orar com eles aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Antes de chamá-los aqui, eu gostaria que a igreja abrisse em Provérbios 2. Queria convidar os adolescentes para ficarem aqui à frente. Queria convidar também os presbíteros que estão presentes para ficar aqui na cadeira. Nós vamos estar fazendo a leitura de Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 10, responsivamente. Os outros adolescentes que estão aí também podem vir ficar aqui. Paulo e a Rebeca. Paulo e Rebeca. Vamos estar lendo então, irmãos, do versículo 1 ao versículo 10. Aí eu começo e a igreja responde. Essa bola vai para a posteridade. Arreda mais para poder dizer.
Então, vamos lá. Eu leio o versículo e a igreja responde. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres além da sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como as tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém. Amém. É que essa palavra possa ficar no nosso coração, no coração de cada um desses adolescentes. Eu queria ler de novo 1, o 5 e o 10. Olha como que ficou interessante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que os conhecimentos, a palavra, a sabedoria de Deus possam estar no nosso coração a cada dia. Vamos estar orando? Levanta sua mão e consagra a vida dos nossos adolescentes, que eles possam mesmo achar graça diante de Deus, achar prazer em estar na presença de Deus, e que as coisas desse mundo nunca venham atrair a atenção deles mais do que as coisas de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós consagramos, ó Deus, aqui a UPA da nossa igreja na presença do Senhor, também os outros adolescentes que estão nos visitando essa noite. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida de cada um, guiar os teus caminhos, ó Deus, por caminhos aplanados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher mesmo o coração deles, ó Deus, de prazer em te servir, em estar na tua presença, Deus. Louvamos, ó Deus, o Senhor por 22 anos de UPA organizada na nossa igreja, e que por mais anos possam vir, ó Deus, outros jovens, adolescentes possam passar pela UPA e serem também, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor possa derramar graça, Deus, sobre a vida de cada um nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma lembrancinha para os meninos. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso eterno soberano Pai, o Deus de Daniel, seja também o Deus com cada um de nós, e as mais doces consolações, o poder, a capacitação do Espírito Santo habite abundantemente sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias e de maneira especial sobre cada adolescente aqui presente nessa noite, hoje até a volta de Jesus. Amém. Amém. Por favor, aceitem-se.
vai